Olá, meus amigos, estou mais uma vez aqui apresentando uma aula constante do nosso playlist. Não deixe de assistir as videoaulas anteriores de nosso playlist que se referem à utilização do software por operadores, gestores, supervisores, no intuito de obter o máximo de rapidez de aprendizado, com base em que os cadastros já estão realizados. Ou seja, eu já defini configurações gerais, já defini configuração de códigos usados em todos os módulos, tá certo? E já cadastrei as empresas fornecedoras, clientes, já cadastrei todos os ativos e equipamentos, né? E já também elaborei as instruções de tarefa sistemática, ou planos de manutenção, ou procedimentos, checklists, e já gerei até OS sistemáticas daquelas de tipo preventiva, preditiva, né? Então, da mesma forma que nós apresentamos o término de OS, a conclusão, a baixa, né, de OS não sistemática, através daquelas três opções de terminar realizando serviço, terminar não realizando. Em OS não sistemática é raro isso, mas é possível. E terminar as OS, baixar as OS, sair do rol de OS pendentes para OS terminadas, concluídas, também aquelas canceladas, né, que eu termino, não quero mais fazer. Evitem sempre de excluir OS, tá? Só se realmente ela for repetitiva. Mesmo assim, se houve uma solicitação de cliente, cancelem ela, né? Mas que depois os indicadores, os relatórios vão mostrar isso. Então, se realmente for uma que não justifique de forma alguma, comum acordo com o cliente que solicitou, exclua, tudo bem. E também já cadastramos apropriações de mão de obra, materiais, contratos, despesas diversas e até receitas que podem ser para clientes que comparam, né, custos de despesas com as receitas por OS, para o grupo de OS, trazer fora. Agora nós vamos nos dedicar a terminar OS oriundas de instruções de tarefa sistemática, meus planos de manutenção, planos de aviso de algum compromisso, né, tarefas e tudo mais. Bom, essas OS, né, elas estão aqui. Eu posso clicar aqui em serviço, ou então vir nesse ícone rápido da barra esquerda e desmarcar não sistemática, deixar só sistemáticas, por exemplo, com OS emitidas e que estejam, por exemplo, para o dia de hoje, né, já emitidas, sistemáticas, pendentes, e que estejam, na realidade, para o dia de hoje, estejam programadas, né? Normalmente, quando eu já defino a data de execução, elas devem estar programadas. É para diferenciar das OS só planejadas, que tinham alguma expectativa. Então, por isso, para certificar, eu vou aqui em situação e vou consultar igual a OS programadas. Ou seja, que eu já emiti e tenho certeza que vou fazer hoje. E sistemáticas, desmarcando não sistemática, ok? Reparem, eu venho para um primeiro filtro que eu realizei. Eu posso filtrar, fazer mais filtros, tá? E vou listá-la. Repare, eu tenho um rol de OS pendentes de vários equipamentos. Aqui para a direita eu vou até o final, né? Mostra até que essas OS todas somadas, os atrasos relativo à programação, se empurrando com a barriga, estão 6 semanas, quer dizer, e são 183 HHs que eu tenho nessas OS. Certamente algumas, né? Reparem, tem mais HHs, 40 HHs, tal, que eu não devo concluir hoje. Tá certo? É bom sempre que coloquem a previsão de término para a gente ter essa visão, mas vamos, por exemplo, nos atentar aqui que tem um rol de OS, repara, 27, 28, 29,
são OS não resumidas, aquelas que foram emitidas uma OS para cada plano e para cada equipamento, tá vendo a bomba? Por exemplo, aqui eu tenho uma OS de 8 ohms-hora e uma de 1 hora, 1 ohms-hora, do mesmo equipamento, do mesmo plano. É porque são aqueles momentos em que eu tenho uma bomba e um motor, tá? Então eu vou fazer na mesma época. Agora repara aqui embaixo que eu tenho uma sequência de 4 OS, ó, P00451, P00451, são 4 números de OS iguais, são 4 registros, porque são 4 equipamentos, 4 ativos. Repara, a bomba 25, deixa eu voltar aqui que eu puxei um pouco mais. Repara, eu tô aqui nessas 4 aqui, tá? Bomba 29, 05, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é o BP, tá? A bomba da área G101, a bomba do subsolo 01A, todas elas foram emitidas porque se referem certamente ao mesmo grupo de tarefas, né? Todas têm 1 homem-hora de serviço, ao mesmo grupo de tarefa 1 e ao mesmo ITS e a mesma semana ano, a mesma data inclusive, tá? Então, e foram emitidas resumidamente, quer dizer, aparece na realidade uma OS com um número, os 4 equipamentos e um checklist que é igual, que é comum, que é do mesmo grupo de tarefa, mesmo plano. Eu vou primeiramente dar baixa numa OS que tem aqui, que não é a resumida. Eu tenho uma OS de número P00448 que não é resumida, tá? Então, o que acontece? Eu tô com ela na tela dentro de um filtro de várias OS. Se eu terminei com o serviço executado, é o mesmo procedimento da OS não sistemática. Eu venho aqui e clico, né? Eu já apropriei tudo e posso ir respondendo, né? Tá normal, todas as tarefas. Repara que tem tarefa que tem um parâmetro definido lá, um limite mínimo e máximo de uma unidade de medição, que é em polegada. Então é 1 milésimo na polegada até 5 milésimos de folga que eu vou medir entre o rotor e a placa de desgaste, né? O anel de desgaste. Aqui tem até são 30 minutos homem que vai ser usado. Nesse ponto, se eu tentar dizer aqui que foi normal, ele não deixa, porque ele obriga você a escrever quanto você achou. Então, de medida, eu vou dizer que eu achei 6 milésimos, está acima do limite máximo. Repara que automaticamente ele marcou aqui como anormal, porque está fora do limite tolerado. E ele obriga, ele dá uma informação que eu tenho que preencher as observações realizadas, por que houve, o que está com desgaste. Eu vou responder, desgaste excessivo, eu vou dizer aqui, programar, emitir, OS filha, para corrigir o problema, tá? Agora ele vai aceitar o término e passa já para a tarefa 3, verificar o estado em relação ao desgaste do rotor da bomba, trocar se necessário. Aqui, por exemplo, não tem limite, eu posso dizer normal. O não aplicável é quando isso não se aplica, essa tarefa nesse momento. Ele obriga também a dizer por que não se aplica, até para você recomendar retirar essa tarefa desse equipamento, criar um grupo de tarefas só para determinados equipamentos que não tem essa tarefa e vai por aí fora. Eu vou dizer que também que está normal trocar o rotor, porque eu não tenho rotor, vou ter que comprar tal, e isso vai sair na OS, vou gerar uma OS filha, né? Vou até botar aqui, gerar OS filha, pode ser até aquela mesma OS, tá? Que eu já estou recomendando gerar. Com desgaste acentuado. Verificar o estado geral da bomba, o restante da bomba está normal, clico 2 vezes, ou então confirmo aqui e marco. Realizar alinhamento entre a bomba. Eu não realizei alinhador a laser
com problema. Então, para não segurar essa OS, eu vou também abrir OS filha, pode ser a mesma, para alinhar, tá? Eu não realizei, é uma não conformidade. Conformidade é eu tendo feito a tarefa e constatando normalidade na assertiva que ela apresenta. Verificar outras anormalidades? Não verifiquei, não tem nada normal. Reparem que ele traz para serviço executado aquelas tarefas, por exemplo, 2, 3 e 5, que eu encontrei não conformidade, ou seja, aquelas que ou teve anormalidade ou teve não aplicabilidade da tarefa naquele ativo, ou não aplicável porque no momento não é aplicável, ou então não execução de tarefa. Repara, ok? Quando eu tenho a não execução, inclusive, tem medidas para serem verificadas, parâmetros medidos, ele até não exige um parâmetro, apenas eu não verifiquei, então eu não tenho parâmetro para indicar, tá ok? Nesse momento ele vem e obriga, já que é uma preventiva, se trata de um defeito, eu vou responder, bom, desgaste, vamos dizer, qual é a falha que eu observei? Isso aqui é o modo de falha, como a falha se apresenta para o usuário. Essa bomba, inclusive, eu observei que ela tem um defeito que é desgaste. Eu não vou verificar se desgaste é um defeito. Normalmente desgaste é uma causa, mas também tem um defeito de desgaste, que foi o que eu observei, né? A pessoa observou. Ou então ela estava já apresentando, a pessoa me disse que para fazer a preventiva, ela estava com vazão baixa, mas estava dentro ainda da sua função. Quer dizer, não se trata de eu posso considerar como preventiva dentro dessa própria OS, né? Então, vazão baixa, por exemplo, vazão já estava um pouco baixa, mas aceitável ainda para a função, estava um pouco baixa. O componente que falhou, vamos dizer, tenha sido, vou ver se eu tenho um rotor aqui, uma família. Não, eu tenho poucas famílias registradas, aqui não é o material, é a família do material, tá? Então, vamos supor que eu tenha um problema em componente de bomba. Eu não vou, porque foram vários componentes que falharam, estão falhando, estão apresentando defeito, né? E eu vou dizer a causa, aí sim é um desgaste natural. Vamos supor que seja um desgaste natural, tá? Já está em final de vida. E eu vou ter que substituir peças. Eu vou ter que substituir. Deixa eu ver se tem substituição. Não, é que não vou precisar substituir equipamento. Eu vou trocar. Eu vou trocar peças, né? Ou não. Eu posso criar aqui uma ação. Eu tenho que ação de trocar. Eu poderia ter criado uma ação que é aberta OS de ação corretiva, mas vou deixar com necessidade de trocar peça, tá? O executor, vamos supor que tenha sido o Clóvis, que estava programado para ele. Ele terminou agora às 8 horas. Desculpe. Agora, dia primeiro, às 8 horas. E o acede foi dado às 8, exatamente agora, 5, pelo Juarez, né, que é quem solicitou. Repare que já marcou não conformidade. Cuidado para não clicar aqui, que eu estou terminando uma única OS, senão ele colocaria essas informações em todas as OS desse filtro que eu estava. E o serviço foi considerado ainda... o cliente achou que não foi legal porque não tinha peça, está não conforme, que as não conformidades estão indicadas aqui, e eu vou, né, conforme está recomendado aqui, abrir uma OS de ação corretiva. Então, quando eu termino, primeiro ele está obrigando, quando é que essa falha começou? Ela começou exatamente hoje, né, que eu observei essa falha, assim que eu cheguei lá, observei. Então pode ser com data anterior. O Juarez me falou que essa falha já tinha começado desde o dia 29. Ele observou que a bomba estava com um pouco de vazão mais baixa, vazão baixa. Então ele observou às 10 horas da manhã do dia 29, tá? E vamos
vamos dizer assim, eu tive... Aí é que vem a pergunta importante. Se eu determinei lá que vou abrir uma OS filha, tá? Eu clico aqui e abro uma OS filha. Repara que ele cria uma OS automática e vem aqui indicando todas as tarefas anormais ou não aplicadas. Por exemplo, aqui teve tarefa anormal, alinhamento, alinhador a laser com problema, tá certo? E eu vou abrir aqui, eu vou acrescentar para editar aqui, trocar peças, conforme OS mãe e tarefas não conformes, tá? Bom, se trata ainda de uma ação preventiva, quer dizer, eu ainda não tenho ainda, é uma preventiva que eu vou programar, tá? Eu vou deixar planejado para semana que vem, eu vou dizer que está planejado para semana 27, o Juarez, o Clóvis vai verificar isso melhor. Prioridade é normal, eu vou botar um toque mais, vou pintar aqui uma tinta de urgência, né? E eu posso botar coisa aqui, verificar materiais, tá certo? Antes de executar o serviço, né? E essa OS, repara, aquela OS mãe preventiva já foi liquidada. Essa é uma OS filha, que eu estimo aqui que vou gastar uns 10 horas, opa, 100 não, 10, né? E tudo bem, e vou confirmar. Nesse momento, repara, a partir de hoje, é 8/7, eu estou solicitando. E não quero gerar uma nova OS de ação preventiva ou corretiva, porque essa aqui resumiu várias tarefas. Se eu tivesse eu indefinidamente aqui abrindo várias OS para outro setor executante, porque aqui ele abriu para um setor executante, tá? Se eu tivesse várias OS com setores diferentes, eu sou obrigado a abrir OS diferentes. Então, eu não vou gerar. E essa OS está confirmada e está pendente. Reparem, ela está planejada para a semana que vem e ela vem de uma OS filha, uma OS filha dessa mãe aqui, que eu posso abrir a mãe que deu origem à filha. Ok? Essa é uma aula primeira de término, que eu estou terminando OS sistemáticas emitidas de forma não resumida. Na próxima aula vocês vão ver uma OS de forma resumida, um número de OS para vários equipamentos. Não deixe de assistir, curtir essa videoaula, se inscrevam no canal ou entre no nosso site sgsserve.com.br, leiam o nosso blogspot SGServe e não deixe de assistir a aula e curtir. Um grande abraço, até breve.